caso ganhou repercussão estadual e nacional. O jornalista Beto Almeida entrou em todos os veículos de imprensa nesta terça-feira, invadindo espaços preciosos no noticiário dos canais de televisão. A própria Rede Globo, no Jornal Nacional, deu ampla repercussão a partir dos primeiros momentos que a Polícia Federal chegou ao gabinete do deputado federal Júnior Mano na Câmara dos Deputados para deflagrar uma operação que investiga o desvio de recursos de emendas parlamentares. Como disse o Carlos Silva, o deputado federal Júnior Mano, por meio de nota, disse não ter qualquer participação em processos licitatórios, ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos. Segundo ainda a nota, como parlamentar, o deputado não exerce qualquer função executiva ou administrativa em prefeituras, não participa de comissões de licitação, ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos. O deputado reafirma ainda nessa nota a confiança nas instituições, em especial no Poder Judiciário e na Polícia Judiciária Federal, e reitera o seu compromisso com a legalidade, a transparência e o exercício probo da função pública. Jornalista Beto Almeida anota aqui, repete as mesmas palavras que Júnior Mano usou em outra oportunidade para rebater as primeiras investigações realizadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, lá no ano de 2024, sobre suspeição, sobre denúncias, as primeiras denúncias que apontavam naquele momento para uso de forma indevida de verbas de emendas parlamentares que chegam às prefeituras para a campanha eleitoral. É um estrago sem precedentes, barra nesse momento a pré-candidatura de Júnior Mano, porque ele pode até insistir, Beto Almeida, nessa caminhada, mas quem vai se abraçar com alguém que se diz pré-candidato, mas está no alvo de uma investigação que envolve milhões de reais, embora o deputado diga que seja inocente? Qual é os desdobramentos que poderemos esperar dessas investigações pelos próximos dias, pelas próximas semanas, jornalista Beto Almeida? O efeito desse caso aí do Júnior Mano, não me lembra muito aquelas ondinhas concêntricas. Você chega assim na beira de um riachozinho com a água bem paradinha, joga uma pedra. E aquela pedra vai gerando aquelas ondas. E elas vão ali naturalmente crescendo. É mais ou menos isso, Zeno. O Júnior Mano, é lógico, todos são inocentes até que se prove o contrário. Ele saiu com uma nota, que é uma nota previsível para esses casos, de negar as acusações, que confia na justiça, nas apurações da Polícia Federal e tudo mais. Mas a política, Zeno, ela não tem espaços para isso. A política, nesse aspecto, ela é cruel, porque ela já cobra a fatura de agora. Então, nesse aspecto aí que você falou, é verdade. O efeito político desta operação da Polícia Federal no gabinete de Júnior Mano e em vários endereços aqui em cidades aqui do estado do Ceará, Luziano, já é exatamente uma espécie de decreto sobre as dificuldades que ele terá para levar adiante essa pré-candidatura dele ao Senado. Ah, Beto, você não está sendo precipitado? A política é feita assim. Imagine você, um pré-candidato ao Senado, um cargo majoritário disputadíssimo, de 2 vagas que os cearenses vão escolher no ano que vem, dentro de uma chapa que é governista, que já tem vários outros pré-candidatos, e você tem exatamente um nome que estava despontando, que estava ganhando adesões, e aí vem uma bomba dessa, que é uma operação da Polícia Federal, que coloca ele como um elemento central. Ele não é um personagem secundário, é bom que se diga isso. O Júnior Mano não é citado nessa operação como um personagem secundário, não. Ele é exatamente o elo de toda a cadeia que gerou essas investigações, e inclusive a operação de ontem no desvio, ou na acusação que existe de desvio de emendas parlamentares. Então é óbvio que o impacto político, ou o que se pretende aí no futuro político do Júnior Mano, Luziano, hoje eu diria para dizer o seguinte, é uma incógnita. Eu diria até, Luziano, se independente do Senado,
politicamente o deputado vai estar em condições de disputar a própria reeleição, se fosse o caso, já a partir do ano que vem. Então é muito complicado essa situação. E aí, é claro, isso, Luciano, bagunça, no termo certo, o coreto, bagunça todas as articulações políticas que vinham sendo feitas nesse momento para essa composição da chapa majoritária governista, porque outros cenários começam a ser desenhados, outros atores costumam agora ganhar maior relevância. Tem gente que estava aí, por exemplo, brigando, lutando para estar numa dessas outras vagas e agora surge com muito mais oportunidade. Vamos citar o deputado federal José Nobre Guimarães, mesmo que tenha sido citado, inclusive pela Polícia Federal, como um dos nomes que poderiam ter feito algum tipo de negociação de emenda com o nome que era indicado pelo Júnior Mano, o ex-prefeito, o prefeito eleito de Choró, que foi cassado, o Bebeto Queiroz. Inclusive o deputado Guimarães negou isso, disse que não tem uma emenda registrada para Choró, não tem uma emenda para Canindé, que em Choró, inclusive ele faz parte da oposição lá, mas o Guimarães é um nome que está hoje também ao Senado, pode agora ganhar um papel mais central. Então tem outros, tem o Eunice Oliveira, tem Chiquinho Feitosa, ou seja, isso muda completamente o cenário. Tem o próprio senador Cid Gomes, Luciano, que atualmente veio fazer a defesa enfática do nome de Júnior Mano, quando o Cid já sabia, inclusive, das denúncias. Jornalista Beto Almeida, o deputado federal Júnior Mano concedeu uma entrevista ao jornal O Povo e repetiu as frases que estão na nota. Entre essas frases está lá, as piadas. Eu não vendi e nem negociei emenda, exclama Júnior Mano. O que tem no processo é dizer... Faz referência a José Guimarães, Eunice Oliveira e Yuri do Paredão. Aí tem outro trecho que é citado também em algumas matérias, né, em veículos de comunicação, dizendo que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de inquérito para investigar os parlamentares citados. Eu recebi uma informação, uma nota que vem do Supremo Tribunal Federal, que não há inquérito aberto. E no caso do deputado federal Eunice Oliveira, o deputado Eunice Oliveira cancelou uma emenda ao orçamento da União no valor de R$1 milhão na área da saúde destinada ao município de Canindé, quando surgiram as primeiras informações sobre a apuração de denúncias envolvendo esse suposto esquema de desvio de dinheiro de emendas parlamentares sob a liderança do deputado federal Júnior Mano. Então, quer dizer, Beto Almeida, essa citação de outros nomes aí dá a sensação que Júnior Mano quer levar todo mundo para vala comum. É essa interpretação que fica, porque pela informação que chega do Supremo Tribunal Federal, não há inquérito aberto contra o deputado federal Eunice Oliveira, que você acaba de citar, que é pré-candidato ao Senado. Pré-candidato ao Senado. É óbvio que no caso aí, Júnior Mano, ao apresentar a sua defesa e inserir esses outros nomes dentro desse processo, ele tenta aí diluir um pouco o impacto da repercussão que está centrado fortemente na sua pessoa. Se tem outros parlamentares, ou seja, ele não é o único alvo, ou não seria o único alvo dessa operação. Não é o entendimento que existe agora no momento. Lembrando, nenhum desses nomes citados existe mesmo qualquer processo contra eles. Isso é fato. Já no Júnior Mano, o fato é real. Está aí. Foi aprovado, aliás, foi comprovado pela atuação da própria Polícia Federal. Não se faz uma operação daquele porte que foi feito ontem, com repercussão grande, sem que haja fortes indícios. Então, são indícios fortes, é um inquérito que ainda tem desdobramentos e vai ter desdobramento, não tenha dúvida. E a cada vez que essa investigação avança, que esse processo na Polícia Federal avança, mais aumenta a incógnita em relação ao futuro político de Júnior Mano e de seus aliados. Porque, por exemplo, Bebeto Queiroz continua foragido. É o prefeito que foi eleito para Choró, teve o mandato cassado, inclusive tentou um habeas corpus recentemente no Supremo Tribunal Federal, foi negado esse habeas corpus e ele continua foragido.